Desportivo. 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 Sejam bem-vindos mais uma edição Hertz Desportivo. Já há campeão da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Centro Desportivo de Fátima venceu em Abrantes e conquistou o terceiro título da sua história, sucedendo ao União de Tomar. O Fátima com presença garantida no Campeonato de Portugal na próxima temporada, última jornada de loucos, sendo que o Fátima, a única equipa que dependia de si própria para conseguir ser campeã, conseguiu então aproveitar esse fator e conquistou o título. Refira-se que o técnico Gonçalo Carvalho consegue o segundo título dos últimos 3 anos, sendo que há 3 anos, precisamente, Gonçalo Carvalho estava a sagrar-se campeão ao serviço do Rio Maior. Vamos deixar este olhar pela primeira divisão distrital para a segunda parte deste Hertz Desportivo. Para já, como habitualmente, começamos com o hóquei em patins, registro para o arranque do play-off de luta pelo título. O Sporting de Tomar não foi feliz diante do recém-consagrado campeão da Europa, o Sporting Clube de Portugal. A equipa treinada por Nuno Lopes fez uma grande exibição, perdendo a 2 segundos do final. A 2 segundos do final, repito, através de uma penalidade convertida por Nolito. A formação nabantina começou mesmo na frente do marcador, adiantou-se no marcador, conseguiu então chegar ao primeiro golo. O Sporting Clube de Portugal deu a volta a essa vantagem do Sporting de Tomar. Depois, a 1 minuto do fim, os nabantinos empataram e quando se pensava que o jogo iria para prolongamento, eis que a 2 segundos o Sporting consegue vencer este primeiro jogo do play-off. Venceu por 3-2, não se livrou de um grande susto, uma grande exibição do Sporting de Tomar. Ainda no que diz respeito a este play-off, primeiros jogos, primeira ronda, o Porto recebeu e venceu o Ribadave por 4-3, o Benfica goleou o Valongo em casa por 7-0, mais equilibrado o Oliveirense Hóquei de Barcelos, a formação de Oliveira das Meias, vice-campeã europeia, venceu os barcelenses por 5-4. A Hertz acompanhou a par e passo esta deslocação do Sporting de Tomar ao pavilhão João Rocha. Aqui relato de Rui Bugalhão, comentários de Paulo Beirante, precisamente a Paulo Beirante que no final deste embate nos deixou as principais incidências. Obviamente que muita tristeza por parte das agentes do Tomar que se deslocaram aqui em massa a este pavilhão João Rocha, efetivamente um resultado inglório para aquilo que o Sporting de Tomar fez aqui no pavilhão João Rocha ante os campeões europeus. O Sporting de Portugal foi bafejado uma vez mais. Recordo que na fase regular o Sporting de Tomar perdeu aqui também a 7 segundos do fim, hoje foi a 2 segundos e meio do fim. É realmente, não é é como se costuma, e o Nuno Lopes, e vamos ter a oportunidade de falar com ele daqui a pouco, com certeza que o Nuno Lopes diz, não é fácil afrontar o Sporting de Portugal em 2 ocasiões consecutivas a perder nos últimos instantes da partida contra um Sporting de Portugal que teve muito e teve algum receio desta equipa do Sporting de Tomar. Sporting de Tomar que chegou com justiça à igualdade a 2 bolas, mas depois aquele lance inglório dentro da área acaba por levar Nolito para as grandes penalidades e nós sabemos como é que o Astros argentino é forte nestas bolas paradas e uma vez mais dá aqui a vitória ao Sporting de Portugal. Mas Nuno Lopes de imediato confrontou e confortou os seus jogadores, dizendo que há mais 2 finais por disputar. Agora, quinta-feira, é importante o Sporting de Tomar voltar a ganhar, porque já está visto que o Sporting de Tomar aqui no João Rocha tem muita possibilidade de vencer um dia. Esse dia está próximo, está a reduzir, entre aspas, de 7 segundos para 2 segundos e meio. Vamos ver se na próxima vez, e Deus queira que sim, que a gente possa aqui estar no próximo domingo, também, dia 26, para a negra, entre o Sporting de Tomar e o Sporting de Portugal. Vamos esperar que na próxima quinta-feira a equipa nabantina consiga levar de vencida este Sporting de Portugal. Não está fácil, mas a equipa nabantina já provou que pode fazer, digamos assim, algo mais nesta época 2024-2025. Está muito próximo, esteve muito próximo aqui o prolongamento e esteve muito próximo também aqui a possibilidade do Sporting de Tomar
chegar às meias finais. É esse o objetivo de Nuno Lopes, é esse o objetivo do grupo de trabalho, porque, digamos assim, que acreditaram, as pessoas acreditaram e que continuam a acreditar nesta equipa do Sporting de Tomar. É muito, é feliz, digamos assim, a equipa que tem também uma falange de apoio atrás de si. As pessoas acreditam também que o Sporting de Tomar consegue lá chegar, e daí vieram 2 autocarros da cidade de Navão até Lisboa para apoiar o Sporting de Tomar. Vamos ter em linha de conta que a equipa do Sporting de Tomar possa na próxima quinta-feira levar de vencida esta equipa do Sporting de Portugal. Olha, Paulo Beirante, eu queria a tua opinião sobre o lance que decidiu a partida, para mim com muitas dúvidas na marcação do penalti. Paulo, é chamada a pressão de um campeão europeu perante uma arbitragem. Se não acontecesse aquele lance que é duvidoso, é efetivamente de muito duvidoso, e sabe-se também que o penalti que deu origem também ao gol do empate do Sporting de Mar, houve muita pressão sobre o árbitro nessa altura por parte dos responsáveis da equipa do Sporting de Portugal. Depois é capaz de ter sido, digamos assim, ali um desculpar, ali, sabendo que a 2 segundos e meio poderia estar em jogo aquilo que aconteceu, que foi o gol, e acabou por dar a vitória à equipa do Sporting de Portugal. Vamos ter em crer que não haja aqui nada que não seja a verdade esportiva. Vamos ter em crer que o Sporting de Portugal, naquele lance, acaba por ser penalti, efetivamente. Podemos descortinar isso um pouco mais, dado que estamos um pouco longe do momento onde foi o lance, mas vamos esperar que nada seja mais do que uma situação de sorte. Mas o que é certo é que o Sporting de Mar foi uma tarde inglória, não merecia este resultado, jogou aqui olhos nos olhos à frente ao campeão europeu, e teve, digamos assim, aqui a possibilidade de confrontar-se numa igualdade a 2 golos para depois ir para um prolongamento, e tudo aí se podia saber o que é que estava a acontecer. Vamos aguardar que na próxima quinta-feira nós estaremos lá. Vamos ver até que ponto é que este Sporting de Mar é capaz de levar vencida novamente esta equipa do Sporting de Portugal. Paulo Beirante, aqui com um olhar para este Sporting 3, Sporting de Tomar 2. Já na reportagem, Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, não escondeu o desalento face à forma como a sua equipa perdeu este jogo, mas não teve dúvidas em afirmar à nossa reportagem que o Sporting de Tomar merecia a vitória. Sim, acho que merecíamos a vitória, acho que lutámos, trabalhámos para isso. Também é bom que a gente diga que o último lance é marcante, porque é 2 segundos do fim. Se cair no prolongamento ou cair nos penaltis, também podia acontecer exatamente a mesma coisa. Acho que tínhamos que ganhar o jogo no tempo regulamentar, tivemos oportunidades claras de gol. Acho que foi uma exibição enorme do Girão e também do Marante. Portanto, acho que os 2 guarda-redes estiveram num plano incrível. Acho que nós corremos mais, tivemos mais posse de bola, procurámos mais ataque, nunca nos encolhemos no jogo, não guardámos, lançámos várias pedras. A única coisa que nos faltou foi de facto arriscar mesmo em pressão máxima. Foi a única coisa que eu... E a 3 minutos do fim foi isto que eu pensei ainda fazer. E tinha o 5-4 que ia lançar se a gente não ficasse, neste caso, com o gol do 2-2, mas acreditei piamente que levava o jogo para o prolongamento e que no prolongamento depois tudo podia acontecer. Então, claro, acho que era um prémio, não era prémio nenhum. Estamos no primeiro terço. Quem joga assim, quem joga conforme nós jogamos, nós temos que estar orgulhosos e temos que dizer que o desporto é isto e que há pormenores que nós não podemos falhar a este nível. E temos que concretizar e temos que marcar. E quem viu o jogo da semana passada do Sporting com o Oliveirense na final do campeonato, neste caso da Liga Europeia, acho que não fomos nada inferiores nem ao Oliveirense nem ao Sporting. Neste caso acho que deixámos aqui bem claro a nossa marca e acima de tudo fica o resultado, mas volto a dizer, estamos no primeiro terço do play-off, vamos acreditar que o segundo terço vai ser nosso e depois vamos ao terceiro terço aqui. É isso que a gente tem que pensar e trabalhar, neste caso, que um jogo vai ser completamente diferente, a pressão vai estar do nosso lado, portanto a gente tem que o jogar da mesma forma na quinta-feira. Acho que há aqui uma particularidade, que é o último lance de jogo, não é falta sobre o Marante, na zona onde a bola está, neste caso é o jogador de Sporting que faz falta sobre o nosso guarda-redes, naquela área eles não podem fazer aquilo, portanto aquele lance é discutível, acho, neste caso, ou quase que afirmo que não é falta,
Mas isto houve vários lances durante o jogo assim, portanto acho que nem foi por causa dos árbitros, mas merecíamos a vitória. Já uma última questão para uma falange de apoio muito grande por parte da cidade de Tomar, que apoiou a equipa, e também aqueles momentos crassos de bolas paradas que podiam dar a reviravolta da 10ª falta, também já podia ser aqui um momento-chave do jogo. Não aconteceu porque Girão teve a grande altura, mas o que é certo é que o Sport de Mar deixou aqui, e eu relembro que o Nuno falava nisto há pouco tempo, que a equipa tem que acreditar que é possível vencer aqui. Sim, não há dúvida, e as bolas paradas, tirando a primeira bola parada que o Gonçalo bateu, neste caso ao lado, pronto, porque tentou uma coisa diferente, o resto foi mérito do guarda-redes, portanto a forma como ele tirou, mesmo o terceiro, penso eu que é o segundo livre direto do Gonçalo, ele pronto, teve mérito. O terceiro, ele tem mérito porque não cai no chão, e havia ali uma tentativa de colocar no chão e não o conseguimos fazer. Portanto, isto, ou seja, hoje é muito fácil, eu sei que as pessoas, o senso comum existe e dizem assim, olha, perdemos porque falhamos as bolas paradas. Pronto, esta conversa O Nolin também falhou. Sim, e tivemos outras situações, para mim são mais claras, há situações de para o guarda-redes muito mais claras, e há 2 ou 3 defesas enormes do Girão e do Marante, em que o resultado, se calhar, para mim era um 5-4, um 6-5, se calhar era um resultado mais justo. Agora, para isso tínhamos de ter concretização. Lógico que é o que é, vale o que vale, não vale pontos, vale, neste caso, uma qualificação. Um primeiro jogo, neste caso ganho pelo Sporting, portanto estamos, como eu disse, estamos no primeiro terço, neste momento esta é a minha convicção, portanto vamos acreditar neste caso que no segundo terço vai ser nosso e que o terceiro terço vai ser nosso. A última palavra para a falange de apoio. Era importante dizer isso, acho que foi muito bom, acho que foi espetacular, não vi nunca neste caso a bancada aqui no João Rocha como estava hoje. Acho que é o apoio da cidade. E tem que ser mais. Eu sei que presencialmente não tenho nada a apontar à cidade, um jogo ou outro, mas acho que não tenho nada a apontar. O desejo quinta-feira para o pavilhão cheio? Claro, e não tenho dúvida que vai estar cheio e que vai ser mais uma grande casa, mais um grande jogo, mais uma grande entrega. Portanto, eu acho que por direito próprio nós estamos aqui e mais uma vez dissemos ao mundo do hóquei que tem que contar connosco. Agora, vamos ver, vamos trabalhar para já, recuperar esta malta e preparar o jogo quinta-feira, porque ainda há muita coisa há coisas para analisar e há coisas para lançar no jogo, e temos que arriscar mais um bocadinho, e vamos arriscar mais um bocadinho e vamos ganhar. Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, elogioso face à grande exibição que a sua equipa realizou no pavilhão João Rocha, diante do recém-consagrado campeão da Europa. O Sporting de Tomar merecia efetivamente um melhor final neste primeiro jogo do play-off de luta pelo título. Terá uma nova oportunidade, neste caso nesta quinta-feira, refira-se dia 23 de maio, a partir das 21 horas, o Sporting de Tomar joga em casa. No segundo jogo, só um resultado interessa, precisamente a vitória, seja no prolongamento, seja nos penaltis. O Sporting de Tomar terá de vencer este duelo diante do Sporting para conseguir manter-se vivo neste play-off, quartos de final de luta pelo título da primeira divisão nacional. A segunda ronda do play-off começa nesta quarta com o Ribadave Porto e o Valongo Benfica. Depois, na quinta, para além do Sporting de Tomar Sporting, teremos ainda o Hóquei de Barcelos Oliveirense. O Sporting de Tomar então aqui honrar aquilo que tem sido o seu desempenho nestes últimos anos e a vender muito cara a derrota diante do Sporting Clube de Portugal a 2 segundos do final. Continuamos a olhar para o hóquei em patins, descemos de patamar, neste caso para a segunda Divisão Nacional, Zona Sul, 25ª jornada, onde o União do Metrocamento não teve argumentos para travar o líder Candelária. Vamos aos resultados. Benfica B3, Criarte 1, Vilafranquense 2, Parede 7, Grândola 2, Hóquei Clube de Sintra 3, Oeiras 4, Juventude Salesiana 3, Biblioteca 3, Alenquer e Benfica 2, Passo de Arcos 3,
Física 4 e o Candelária 7, União do Entroncamento 1. No que diz respeito à tabela classificativa, e aqui quando falta apenas disputar uma jornada, registro então para o Candelária, já virtual vencedor desta zona sul, irá lutar pelo título da 2ª Divisão Nacional, já tem a subida assegurada, tem 62 pontos, é o líder, segundo Parede com 51, terceiro Benfica B com 50, quarto Paço de Arcos com 49, quinto Oeiras tem 46, sexto Biblioteca com 45, sétimo Alenquer e Benfica tem 37, oitavo Juventude Salesiana 34, nono Física com 30, décimo União do Entroncamento com 29 pontos, décimo primeiro Hockey Clube de Sintra com 26, décimo segundo Criar T com 21 pontos, décimo terceiro Vila Franquense com 18, décimo quarto e último o Grândola com apenas 10 pontos conquistados. Ainda nesta primeira parte de ERT Desportivo, vamos olhar-se para outras modalidades, neste caso para o judo, com os destaques a cargo de Filipe Lopes. Decorreu ontem em Rio Maior o segundo encontro feminino de judo que a Associação de Judo de Santarém, parceria com a Casa do Povo de Rio Maior, levou a efeito, com a participação de algum público, não tanto que nós desejaríamos, porque também é uma atividade que está em crescendo, mas teve uma participação especial da atleta olímpica Teresa Gaspar, a primeira atleta judoca feminina a participar nos Jogos Olímpicos, foi em Los Angeles, 1986, assim como Inês Henriques, que esteve presente, a marchadora de Rio Maior, que também contou com a sua participação também numa mesa redonda sobre o desporto, até porque o tema deste encontro feminino seria e foi o desenvolvimento da mulher no judo e no desporto no pós-25 de Abril, celebrando assim, de certa forma, 50 anos de 25 de Abril, e decorreu com uma mesa redonda, com alguns participantes também na plateia. Depois decorreu um treino de judo convívio e seguiu-se um almoço de confraternização entre os participantes, do qual, obviamente, a Câmara de Rio Maior e a DESMOR em si tiveram a sua participação patrocinando este evento. Ontem, em Aveiro, decorreu o Open Judo Cidade de Aveiro, uma prova do escalão de juvenis, com a participação de 2 clubes do Judo de Santarém, o Clube Judo Torres Novas e o Sport Clube Praia de Sensosos, com destaque para as vitórias de Tomás Lopes na categoria de menos 42 kg, na categoria de menos 55 kg, Pedro Costa, do Clube Judo Torres Novas, também venceu, e nos 66 kg, Santiago Silva, do Sport Clube Praia de Sensosos, a vencer a categoria. Destacaram-se ainda Rafael Silva, na categoria de menos 42 kg, na terceira posição, assim como Matilde Alves, do Sport Clube Praia de Sensosos, em segundo lugar, e depois na terceira posição também na categoria de menos 70 kg, Gonçalo Pompeu a fechar o pódio dessa mesma categoria. Hoje, em Rio Maior, decorreu mais uma competição do projeto Judo Mais, uma atividade para os escalões jovens de formação, onde estiveram cerca de 150 jovens judocas, com participações inclusivamente de clubes extra a Associação de Judo de Santarém, como o Sport Lisboa Benfica, e onde todos os clubes do Judo de Santarém estiveram presentes, sendo uma festa. Contámos com a presença de uma atleta cubana, Iuricel Laborde, foi campeã do mundo e medalha olímpica, e que abrilhantou com essa presença a nosso evento que decorreu hoje em Rio Maior, da parte da manhã. Filipe Lopes aqui com os destaques relativos ao judo. Ainda nesta primeira parte vamos falar de triatlo. Paulo Catarino centra atenções no desempenho do Clube de Natação de Torres Novas. Estamos a meio da época, mas a época estende-se para lá de agosto, irá até finais de outubro, havendo ali um pequeno interregno a meio de agosto, período de férias, portanto, e normalmente os atletas aproveitam para descansar um pouco, aqueles que podem descansar, porque aqueles que andam sempre na alta competição, isso não acontece. E neste caso, Paulo, vamos ter atletas do Clube Triatlo de Torres Novas nos Jogos Olímpicos. Sim, irão estar 2 atletas do Clube de Natação de Torres Novas nos Jogos Olímpicos, portanto, ainda mais a situação, não há tempo para descanso, não é?
Iremos ter realmente Ricardo Batista e Maria Tomé a 30 e 31 de julho, respectivamente, na prova individual dos Jogos Olímpicos. Então é disputarem, portanto, essa competição em distância olímpica. E também no dia 5 de agosto será a vez da equipa da Seleção Nacional em estafetas mistas, portanto, em que eles os dois também irão, a par de Vasco Vilaço e Melélia Santos do Benfica, portanto, representar a Seleção Portuguesa nos Jogos Olímpicos. Portanto, um ano, sem dúvida, bastante importante para eles e para o Clube de Natação de Torres Novas, que pela primeira vez tem, portanto, 2 atletas a representar não só o clube, mas também o município nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. De qualquer das formas, a época continua a desenrolar-se com competições internacionais e competições nacionais. Este fim de semana tivemos, por exemplo, em Caminha, o Campeonato Nacional Individual de Triatlo de Média Distância, onde um atleta do Clube de Natação de Torres Novas foi terceiro classificado e campeão nacional no grupo de idades 25-29 anos, o Luís Moleiro, que, portanto, ontem fez aquelas magníficas distâncias de 1900 metros a nadar, 90 km de ciclismo e depois uma meia maratona para acabar. São distâncias realmente de superação e de grande capacidade física e, portanto, é realmente uma prova digna de se acompanhar e estamos a falar apenas de um half Ironman. Aí neste fim de semana, ontem à noite, tarde no México, em Huatulco, tivemos uma taça do mundo de triatlo, onde esteve presente Maria Tomé e que foi nona classificada, portanto, e neste âmbito conseguiu mais uns pontinhos para o seu ranking mundial de triatlo, portanto, uma pontuação individual que é importantíssima para se manter dentro do ranking olímpico, embora já esteja apurada para Paris 2024. Neste momento, João Nuno Batista está em prova, está a disputar a Taça do Mundo masculina, também no mesmo local, em Huatulco, no México, a par do belga, que também representa a Clube de Natação Torres Novas, Erin Van Planck, e, portanto, a prova está a decorrer neste momento, precisamente neste momento, e está no segmento de ciclismo. Falando um pouco de outros resultados que aconteceram, entretanto, e nomeadamente nas últimas semanas, Maria Tomé e João Nuno Batista sagraram-se campeões nacionais individuais de triatlo de sprint, uma prova disputada no início do mês de maio em Oeiras, e, portanto, são novamente, neste caso, Maria Tomé bicampeã nacional, porque renovou o título. João Nuno Batista, ainda nos planos de júniores, é neste momento o campeão nacional de elites em triatlo sprint. Salientar também a vitória do Clube de Natação de Torres Novas na Taça de Portugal, na terceira etapa que se realizou em Cuba e que lhe deu, neste momento, a liderança também na competição da Taça de Portugal, que são várias etapas, faltando ainda 2 ou 3 para se disputarem até o seu final, mas está neste momento novamente mais ou menos nesta época, é na liderança da Taça de Portugal de triatlo. Próximas competições, iremos ter na próxima semana Ricardo Batista em Cagliari, na Itália, para uma etapa da WTCS. Será a última que para alguns atletas será, portanto, ainda o apuramento para os Jogos Olímpicos a nível individual. Isso não toca aos atletas portugueses, porque já estão apurados. E no fim de semana seguinte, em Peniche, será a vez da 40ª edição do triatlo de Peniche, onde foi disputado, portanto, a primeira vez, pela primeira vez, uma prova oficial de triatlo em Portugal. Será uma comemoração, portanto, dos 40 anos e isso também será a prova, a segunda etapa do Nacional de Clubes de Triatlo, onde, neste momento, o Clube de Natação de Torres Novas lidera após a primeira etapa. Portanto, são estas as notícias do triatlo, bons resultados que continuam a aparecer, tanto a nível nacional como internacional, para o Clube de Natação de Torres Novas.
Triatlo aqui em destaque com as palavras de Paulo Catarino. O Clube de Natação de Torres Novas continua a ser uma referência no nosso distrito, uma referência nacional face à forma extraordinária como tem trabalhado nesta modalidade. Continua em franco crescimento, já está no topo do triatlo nacional, mas continua em franco crescimento com resultados à escala internacional que demonstram que o trabalho que está a ser realizado em Torres Novas é digno de todos os elogios. De facto, o triatlo de Torres Novas é uma marca, entre aspas, ou sem elas, que efetivamente orgulha o desporto no distrito de Santarém, uma referência nacional que demonstra bem que o desporto é muito mais do que futebol. E assim finalizamos esta primeira parte de Hertz Desportivo. Já de seguida, precisamente, vamos centrar atenções no futebol. Fique connosco. Desportivo. 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 Estamos de volta para a segunda parte, Hertz Desportivo. Vamos então centrar atenções no futebol. Começamos com o Campeonato de Portugal, onde o União de Santarém deu um passo atrás no desejo de subir à Liga 3. A formação escalabitana, orientada pelo técnico Carlos Fernandes, não foi além de um empate diante do Vitória de Setúbal, jogo com casa cheia no chão das Padeiras, empate que deixa a formação escalabitana a depender precisamente do Vitória de Setúbal para que ainda possa conseguir o milagre de chegar a um dos dois primeiros lugares. Precisamente ao Vitória de Setúbal já não irá dar para empatar, uma vez que, mesmo que consiga vencer os 2 jogos que faltam e o Vitória perdendo os 2 jogos, em caso de desempate por mano a mano, no mano a mano, os sadinos levam a melhor, ou seja, o União de Santarém acredita, sim, mas apenas no segundo lugar. Vamos à quarta jornada. Resultados: Moncarrapachense 0, Lusitânia dos Açores 1 e União de Santarém 0, Vitória de Setúbal 0. Nesta altura, o Vitória de Setúbal lidera, tem 10 pontos, segundo Lusitânia dos Açores com 9, terceiro União de Santarém com 4 pontos, quarto e último o Moncarrapachense, que ainda não pontuou. Ou seja, na próxima jornada o União de Santarém recebe o Lusitânia dos Açores, tem de vencer, tem de obrigatoriamente vencer, mesmo assim ficará a 2 pontos dos açorianos. O Vitória de Setúbal irá receber o Moncarrapachense. Em caso de vitória, garante desde logo o primeiro lugar e com consequente luta pelo título do Campeonato de Portugal, sendo que tudo ficará adiado para a última jornada, onde, acreditando que o União de Santarém ganha agora na recepção ao Lusitânia dos Açores, União de Santarém teria de vencer no reduto do Moncarrapachense e a esperar que o Vitória de Setúbal não perdesse nos Açores e, nesse caso, em igualdade pontual com 10 pontos cada um, União de Santarém conseguiria ficar no segundo lugar face então à vantagem no mano a mano face à formação açoriana. Mas são contas muito difíceis nesta altura para a equipa escalabitana, que se prepara desta forma para deixar fugir mais uma vez o objetivo de marcar presença na Liga 3 e nesse propósito o Vitória de Setúbal já garantiu esse regresso a este patamar competitivo do futebol nacional. Isto na Série 2. Quanto à Série 1, o equilíbrio é a nota dominante. Resultados da quarta jornada: Amarante 2, Pevidém 0 e São João de Ver 2, Limianos 1. Na frente, 3 equipas: Limianos, São João de Ver e Amarante, todas elas com 7 pontos. O Pevidém é o último, tem apenas 1 ponto, já não tem hipóteses matemáticas para subir de divisão.
Vamos agora ao grande destaque desta edição de ERTE Desportivo, precisamente a primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. O Fátima é o novo campeão, conquistou o título pela terceira vez no seu historial, depois de vencer em Abrantes por 1-2. Os fatimenses eram os únicos que dependiam de si próprios à entrada da última jornada e aproveitaram esse fator. O Ferreira do Zezer, por sua vez, assegurou a ida à Taça de Portugal, um feito histórico, mas que sabe a pouco face às esperanças acumuladas para esta ronda. Nota para o Coruchense, que pela terceira semana seguida travou candidatos ao título. O Abrantes e Benfica, por sua vez, fechou o pódio numa demonstração também muito meritória. Nesta última ronda, o Oriense ganhou em Mação e salvou-se às custas de Forense e Mussarriense. Vamos então aos resultados da 30ª jornada. Torres Novas 3, Fazendense 2, Mação 0, Oriense 2, Amiense 2, Salvaterrense 1, Vasco da Gama 0, Mussarriense 2, Ferreira do Zezer 0, Coruchense 0, Samora Correia 4, Cartacho 1, Abrantes e Benfica 1, Fátima 2 e Forense 3, Alcanenense 0. Na frente, Fátima, campeão, 71 pontos. Segundo, Ferreira do Zezer com 68, vai à Taça de Portugal. Terceiro, Abrantes e Benfica com 65, quarto, Fazendense 62, quinto, Coruchense com 54, sextos, Mação e Samora Correia 44, oitavo, Torres Novas 42, nono, Alcanenense com 38, décimo, Cartacho 33, décimo primeiro, Amiense com 32, décimo segundo, Salvaterrense com 31, décimo terceiro, o Oriense, que se salvou com 29 pontos na zona de descida, então despromovidos à segunda divisão distrital, 14º Forense com 28 pontos, 15º Mussarriense com 27, 16º e último o Vasco da Gama com 1 ponto. Vamos agora à análise da jornada com José Fernandes. Esta jornada, tirando a troca do Amiense com a vitória sobre o Clube Desportivo Salvaterrense, ficou exatamente como estava na semana passada e já com o Fátima na frente e com o Orem fora da zona de descida. Portanto, o Fátima conseguiu cumprir num jogo difícil em Abrantes, conseguiu cumprir e ser o campeão distrital da primeira divisão, subir aos nacionais. Naquilo que me deu a parecer e que nos jogos que eu fui vendo durante toda a época, pareceu uma equipa mais consistente, portanto, subiu por mérito próprio. Foi uma equipa bem orientada, bem organizada e que foi somando pontos e foi mais regular, sendo o melhor ataque com 76 golos e a segunda melhor defesa do campeonato, só batida pela defesa do Ferreira do Zezer. Portanto, o Fátima consegue então a subida de divisão e hoje o que há mais de análise é a vitória das três equipas que estavam aqui aflitas, o Orem, o Forense e o Mussarriense, todas ganharam, mas a vantagem que o Orem, com a vitória da semana passada sobre o Vasco da Gama, tinha, manteve-se um ponto acima da linha de descida e com esta vitória, excelente vitória em Mação, o Mação que vinha numa boa fase, por 2-0, conseguiu então manter-se na primeira divisão. Portanto, fechamos aqui com um campeonato, com o Cruz a decidir, acabar por decidir aqui um bocadinho o que se passou na frente, com um empate em Ferreira de Zezer, uma vitória sobre as Fazendas e sobre o Abrantes nesta reta final, a conseguir dar ali, fazer o seu quinto lugar e acabar numa boa fase no campeonato. A troca de treinador, para o último treinador, para o Mr. Rui, conseguiu equilibrar a equipa mais e ir fazendo mais pontos e dizer que Mação, Samora, Torres Novas, Alcanena acabaram por fazer campeonatos tranquilos durante esta época. Aqui de assinalar, as três equipas que subiram voltaram para a segunda divisão, o Forense, a Mussarria e o Vasco da Gama, foram também as três defesas mais batidas. O Vasco da Gama sofreu em 30 jogos 110 golos, é muito golo. O Forense sofreu 74 golos e a Mussarria 70 golos. Portanto, as três defesas mais batidas desceram. As equipas do lado da frente, o Fátima e o Abrantes com 25 golos sofridos e o Ferreira de Zezer, a defesa menos batida com 18, foram as equipas mais regulares e daí as três primeiras classificadas.
José Fernandes aqui com a análise a esta jornada, a última jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fátima campeão, Ferreira do Zezer vai à Taça de Portugal, descem de divisão Forense, Mussarriense e Vasco da Gama. Quanto aos números deste campeonato, o Fátima foi a equipa que maior número de vitórias conseguiu, venceu 22 dos 30 jogos realizados, também foi a equipa com menos derrotas, apenas 3 desaires que a equipa de Gonçalo Carvalho registou nesta competição. O Fátima aqui a dominar a toda a linha, foi ainda o melhor ataque, 76 golos marcados para a formação fatimense. Quanto à melhor defesa, essa ficou na posse do Ferreira do Zezer, a equipa treinada por Mário Nelson apenas consentiu 18 golos neste campeonato. Isto no que diz respeito a números positivos. Quanto a números negativos, o Vasco da Gama entra para a história negativa. Foi uma equipa que apenas conseguiu um empate nos 30 jogos realizados, um empate e 29 derrotas. Perdeu 29 dos 30 jogos realizados. A equipa vascaína, que também foi o ataque menos concretizador, com 32 golos marcados, e também a defesa mais batida, superou a barreira dos 100 golos sofridos. O Vasco da Gama sofreu 110 golos. Refira-se a título de curiosidade que o Coruchense foi a equipa que maior número de empates registou, empatou 12 jogos, o que também explica que o Coruchense não tenha conseguido ficar mais próximo dos 4 da frente nesta luta pelo título. Aqui estatística parcelar. Começamos pelos jogos em casa, dizendo-lhe que o melhor rendimento caseiro ficou na posse do Ferreira do Zezer, venceu 12 jogos, empatou 2 e apenas perdeu 1. A equipa com menor número de derrotas em casa, o Ferreira do Zezer, aqui a conseguir também o maior número de pontos no seu Engenheiro Lopo de Carvalho. Quanto a golos marcados, o Fátima aqui também foi o melhor ataque, 44 golos marcados em casa, sendo que na defesa menos batida, sem surpresa, o Ferreira do Zezer apenas consentiu 7 golos a jogar perante os seus adeptos. O Vasco da Gama, precisamente em casa, conseguiu o único ponto neste campeonato, de resto perdeu 14 vezes, conseguiu apenas marcar 12 golos e sofreu 51, ou seja, também aqui todos os registros negativos a ficarem do lado do Vasco da Gama. Fora de portas, o melhor rendimento pertence ao Fátima, 10 vitórias, 4 empates, apenas perdeu por uma vez. No que diz respeito ao número de golos marcados, o Fátima também consegue estar no topo, mas a equipa com maior número de golos marcados fora de portas foi precisamente o Samora Correia, 33 contra 32 do Fátima. Ferreira do Zezer, ao nível de defesa menos batida, a dominar a toda a linha. Também fora de portas, a equipa ferreirense foi a baliza, ou teve a baliza menos batida, 11 golos sofridos pelo Ferreira do Zezer. Fora de portas, o Vasco da Gama somou 15 derrotas nos 15 jogos realizados. Depois, neste ranking negativo, só mesmo o Sport Lisboa e Cartacho consegue aqui números mais abaixo do que aqueles que foram a média deste distrital, apenas 2 vitórias na condição de visitante. O pior ataque fora de portas esteve entregue ao Amiense, marcou apenas 15 golos, sendo que a pior defesa, para não fugir à regra, fica no Vasco da Gama com 59 golos marcados. Ficou então aqui um olhar para esta competição, para esta primeira divisão distrital, onde também há já aqui um dado que se pode avançar. Mesmo antes da final da Taça Ribatejo, o Atlético Clube Alquenenense garantiu também a presença na Taça de Portugal na próxima temporada, uma vez que irá jogar a final da Taça com o Ferreira do Zezer. Ferreira do Zezer, ficando em segundo lugar, faz com que o Atlético Alquenenense possa então participar na Taça de Portugal 24
25. Vamos então olhar para as principais incidências desta última jornada, 30ª jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém, e reforçando-lhe que o Fátima foi precisamente o novo campeão, é o novo campeão da primeira divisão distrital, sucedendo ao União de Tomar. É o terceiro título do emblema fatimense, que se junta desta forma às conquistas de 2015, 2016 e de 1983-84. O Fátima fez a festa ao vencerem Abrantes por 1-2, já aqui sublinhamos, naquela que foi a sua 9ª vitória seguida, a 12ª dos últimos 13 jogos. Este percurso diz efetivamente muito sobre a justiça deste campeonato. O último desar foi mesmo a 14 de janeiro em casa, diante do Fazendense, por impensáveis 0-4. Já o Abrantes e Benfica, que acreditou até final na conquista do título, ficou num honroso terceiro lugar, sendo que as duas últimas derrotas caseiras acabaram por impedir outros feitos. O treinador campeão, Gonçalo Carvalho, ele que repete o título conquistado em 2021-22, então ao serviço do Rio Maior, disse que a sua equipa foi muito forte, aliás, muito regular, diante de um grande adversário, elogiou. Sim, jogo complicado, jogo difícil contra uma grande equipa. Sabíamos que tínhamos que vencer para ser campeões. Nunca foi uma opção, nunca foi algo que nos tirasse o sono, mas eu tenho dito que chegando à última jornada, a depender de nós para ser campeões, queríamos, como é natural, como qualquer pessoa queria. E as coisas aconteceram como tinham que acontecer, porque tinha que ser, a época que nós fizemos, o plantel que tivemos, as dificuldades que sentimos, esta massa humana que aqui está e que nos envolve, que nos acompanhou desde o início ao fim, merecia isto. E o jogo teve o condimento que fomos nós a época toda. Acho que, olhando não a frio, porque não estou a frio, mas olhando para o jogo, tivemos muitas ocasiões de gol, concretizámos duas, deixámos umas quantas por fazer, chegámos a uma vantagem, sofremos um golo que nos pôs o resultado em risco, tivemos que dar as mãos, tivemos que sofrer, porque fomos sofrendo a época toda. E acho que mostramos aqui hoje e volto a dizer, contra uma grande equipa. Provavelmente o jogo mais complicado que podíamos ter hoje era este. Tivemos, passámos com distinção, fomos efetivamente uma equipa forte ao longo da época, muito regular ao longo da época, à exceção ali de 4 jogos, 5 jogos, tivemos algumas dificuldades como todos tiveram, e os rapazes são de parabéns. Acho que é unânime, é um sentimento de satisfação, de prazer, de dever cumprido, e os rapazes estão de parabéns novamente. O Centro Esportivo Fátima está de parabéns. Nós somos orgulhosamente Fátima. Estes adeptos que nos acompanham desde o início ao fim, que nos acompanharam sempre, nos dias bons, nos dias menos bons, estiveram cá hoje em massa novamente, os nossos familiares, amigos. Isto também é para eles, foram sempre o nosso apoio, o nosso sustento, o nosso suporte, e acho que nesta altura é desfrutar, é parabenizar quem merece mais, que é o grupo de trabalho e aqueles que nos acompanharam, é agradecer a quem nos ajudou, agradecer a quem está connosco, agradecer a quem se privado de nós tanta vez, agradecer a quem nos quer bem, agradecer àqueles que competiram connosco, que obrigaram-nos a ser fortes, obrigaram-nos a ser melhores para conseguir vencer este campeonato, e agradecer a quem acreditou. Gonçalo Carvalho, treinador do Fátima. Já Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, começou por criticar a arbitragem e falou em perseguição e vergonha, para além de coisas estranhas, não deixando de dar os parabéns aos seus jogadores. Esse jogo aos 2 minutos é uma grande penalidade claríssima para o Benfica de Abrantes, que o árbitro não assinala. Um jogo equilibrado. Segunda parte, 2 lances completamente fora de jogo, em que o primeiro lance até o Marcelo cai, porque a bola bate nele e ressalta a seguir. E depois foi o que se viu. Pronto, há que dar os parabéns ao Fátima, mas o que passou aqui hoje acho que é uma perseguição a algumas pessoas, inclusive a meu nome, que é uma vergonha aquilo que se passou aqui hoje. O balanço que faz esta época, tiveste tempo a lutar pelo título até a última jornada,
uma época positiva, na tua opinião? Sim, claramente sim, dar os parabéns aos meus atletas, esperam na luta até final, não ganhamos ou não conseguimos vencer porque às vezes há coisas estranhas, hoje aconteceu, toda a gente viu o que se passou aqui no jogo, até os parabéns ao Fátima, até os parabéns porque fez uma grande época, qualquer equipa que fosse campeã nesta altura da época era mérito próprio, grande trabalho de 4 equipas, incluindo também as fazendas até final da época, e depois o jogo 2 era uma lotaria, não tivemos a sorte, porque se calhar se aquele penalti entrasse, se fosse penalti aos 2 minutos, a história era outra, completamente. Saninho vai continuar na próxima época a orientar o Abrantes? Tinha tudo certo, até hoje, vamos ver. Eu acho que aquilo que se passou aqui hoje, a expulsão do meu pai, a minha expulsão, a expulsão do meu irmão, acho que há uma perseguição aos Saninhos, pai, tenho que pensar que eu dei muito para o futebol, tenho dado muito para o futebol, mas há pessoas que andam aqui, os velhos do Castelo, onde eu tenho que mandar isto tudo. Paulo Fernando, treinador do Abrantes e Benfica, aqui muito crítico relativamente à arbitragem neste jogo em que o Abrantes e Benfica perdeu em casa diante do Fátima por 2-1. Ainda pela reportagem, registro para as declarações do padre António Pereira, presidente do Centro Desportivo de Fátima, que recordou o percurso que começou na 2ª Distrital e direcionou elogios à equipa técnica, considerando que Gonçalo Carvalho é prioritário para a próxima temporada. Sim, pegámos na 2ª, subimos à primeira, fizemos uma primeira complicada o ano passado e este ano investimos não para subir, para nos mantermos sem problemas e a equipa surpreendeu-nos, suplantou-se, superou-se e devo dizer que os jogadores, não há craques, há uma equipa bastante competitiva, mas sem grandes craques, uma equipa barata, mas tem uma equipa técnica extraordinária. Eu atribuo este êxito à equipa técnica, acima de tudo, conseguiu fazer destes rapazes, destes jogadores, ainda muito novos, uma equipa muito jovem, mas fazer bons jogadores, grandes jogadores, e com um grande futuro. Gonçalo Carvalho, que espera mantê-lo na próxima época? Naturalmente. Todos queremos manter, portanto, não, o Gonçalo sobretudo. Já lhe disse a ele que ele é a nossa prioridade. E que em casa, em Fátima está em casa. A reportagem da ERTE, que esteve a cargo de Fábio Keita, falou ainda com Ganso, jogador do Fátima, ele que foi o melhor marcador desta edição da primeira divisão distrital. Também em declarações, então, a ERTE falou de um jogo com muitas emoções. Um jogo com muitas emoções, era uma final e queríamos muito ganhar e no fim conseguimos. Ganhámos, fomos felizes e pronto, agora vamos... É desfrutar, foi mesmo muito bom. Consagração do sonho, primeira vez campeão digital, qual é a sensação? Não tenho palavras, é muito bom. Sem palavras. Ganso, próxima época, contamos contigo em Fátima ou novos voos? Vamos ver, agora o futuro dirá, vamos ver, vamos parar, agora vamos festejar e depois logo vemos. Ganso, jogador do Fátima, melhor marcador da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Presente aqui na entrega do troféu ao Centro Desportivo de Fátima esteve Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, ele que esteve numa posição geográfica estratégica para se poder deslocar a Abrantes ou Ferreira do Zézer, consoante aquele que fosse o campeão. Acabou assim por marcar presença na festa do Fátima. Em declarações à ERTE, saudou o novo campeão. Os resultados mandaram-me para Abrantes, cá estou, com muito gosto, e felicitar o campeão e todos aqueles que participaram neste campeonato, nestas 30 jornadas, que culminou com um campeonato fantástico, disputado até aos últimos minutos dos prolongamentos e que, seguramente, quando é assim, há um vencedor e há um vencedor que foi o que teve mais pontos. E parabéns ao vencedor e parabéns àqueles que não conseguiram também chegar cá aos objetivos que pretendiam. Muita emoção, é verdade, como você até mencionou. Espera-se novamente um novo campeonato para o ano, espera-se. Tem sido um pouco nos últimos anos, tem sido assim, campeonato disputado praticamente até ao fim. Mas este particularmente, quer a subida, quer na manutenção, e portanto o que nós acreditamos é que o futebol, estamos certos que o futebol digital está mais forte, mais competitivo e que proporciona bons espetáculos de futebol a nível do distrito. É essa a nossa satisfação, o trabalho que os clubes fazem é fantástico e só assim é possível que os campeonatos atinjam este nível competitivo.
Francisco Jerónimo, presidente da Associação de Futebol de Santarém, Associação de Futebol de Santarém, que precisamente aqui a organizar a entrega do troféu de campeão ao Centro Desportivo de Fátima, em pleno Estádio Municipal de Abrantes. A ERT esteve à conversa com o presidente da AFS. Registro então para esta conquista do Fátima, já aqui sublinhamos, foi ou é o terceiro título conquistado pelo Centro Desportivo de Fátima depois de 1983-84 e ainda de 2015-2016, nesta última temporada, uma temporada que continua na história, muito dificilmente irá sair da história não só do Fátima, mas também da primeira divisão distrital, isto porque o Fátima desse ano, orientado pelo tomarense João Henriques, outro hoje noutros palcos do futebol nacional e também internacional, o Fátima que bateu todos os recordes de pontos, conseguiu vencer 24 jogos em 26 jornadas, não perdeu, apenas 2 empates consentidos pela formação fatimense, que terminou com 15 pontos a mais relativamente ao segundo classificado, no caso o Sport Lisboa e Cartacho. O Fátima que em 26 jornadas, recorde-se, sofreu 7 golos, marcou 67, números que ficam efetivamente para a história da primeira divisão distrital, para a história do Centro Desportivo de Fátima, que aumenta assim o seu palmarés com esta conquista. O Fátima que em 2015-2016, e a título de curiosidade, teve como jogador mais utilizado Nuno Laranjeiro, hoje diretor desportivo do Fátima, noutras funções, praticamente aqui 10 anos depois, Laranjeiro também a voltar a conquistar um título distrital, neste caso com outras funções. O Fátima aqui a ter motivos para celebrar mais uma conquista. E assim, finalizamos esta segunda parte de ERT Desportivo. Destaque nesta segunda parte precisamente para o Abrantes e Benfica 1, Fátima 2. Já de seguida, que foi o jogo do título, já de seguida iremos centrar atenções no Ferreira do Zézer Coroxense. Terminou empatado a 0 bolas. Mesmo assim, apesar do título ter fugido, a formação ferreirense consegue alcançar um feito histórico. Segundo lugar, presença na Taça de Portugal, diante de um Coroxense que nas últimas 3 jornadas, e já vamos falar precisamente disso mesmo, diante de um Coroxense que nas últimas 3 jornadas cometeu a proeza de travar 3 candidatos ao título, quer o Abrantes e Benfica, quer o Fazendense e agora o Ferreira do Zézer. E assim finalizamos esta segunda parte de ERT Desportivo. Já de seguida vamos voltar e continuar a centrar atenções na primeira divisão distrital. Fique connosco. Desportivo. 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 Estamos de volta, terceira parte, ERT Desportivo. Vamos continuar a olhar para a 30ª jornada, primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Fátima, novo campeão. Já aqui ouvimos algumas das vozes associadas a esta conquista, precisamente o técnico Gonçalo Carvalho, que nos últimos 3 anos conseguiu 2 títulos, este agora no Fátima e o outro ao serviço do Rio Maior. Vamos agora centrar atenções no Ferreira do Zézer 0, Coroxense 0. O Ferreira do Zézer era outro dos pretendentes à conquista do campeonato. Tinha que fazer a sua parte, ou seja, vencer o Coroxense. Não o fez, mesmo que tivesse conseguido vencer, não passaria do segundo lugar, uma vez que o Fátima saiu triunfante de Abrantes. O Ferreira do Zézer era assim outro dos pretendentes, não fez o que lhe competia, é verdade, mas conseguiu um histórico segundo lugar, apenas 3 pontos do campeão. Segundo lugar que lhe vale a presença na Taça de Portugal
distrital da próxima temporada. Os ferreirenses precisavam de vencer e esperar-se por um deslize do Fátima, mas não conseguiram mais do que um empate diante de um Coruchense que nestas últimas 3 jornadas travou 3 candidatos, casos do Abrantes e Benfica, do Coruchense, do Fazendense e agora do Ferreira do Zézer, numa demonstração de grande qualidade, o que leva a pensar que o 5º lugar sabe a pouco perante a qualidade evidenciada. O emblema do Sorraia, refira-se, terminou o campeonato com uma série de 7 jogos sem perder. Já o Ferreira do Zézer consegue história, 2º lugar, apuramento para a Taça de Portugal, ainda tem a final da Taça Ribatejo pela frente, no próximo sábado, a partir das 13 horas, diante do Alcanenense, jogo em Abrantes. Agora o Ferreira do Zézer, convém também destacar estes números, termina o campeonato com 8 jogos seguidos sem perder e com 6 jogos consecutivos sem sofrer golos. 6 jogos consecutivos sem sofrer golos. Que grande registro. A Hertz acompanhou então a par e passo este Ferreira do Zézer 0, Coruchense 0, na reportagem a cargo de Rui Bugalhão. Mário Nelson, treinador do emblema ferreirense, disse que o sonho não termina neste jogo, considerando que este foi o campeonato da mentira, numa análise em que não deixou de criticar as nomeações para esta ronda. O sonho continua a existir, o sonho não termina hoje, eu já disse a semana passada e repito, este campeonato da mentira foi decidido no jogo com o Fátima aqui em casa, em que nós aos 94 minutos temos um golo limpo anulado e que depois catapulta os outros para equilibrar connosco, quando podiam ficar a 7 e a 8 pontos. Por isso o que eu apelido disto é o campeonato da mentira, o campeonato que as pessoas querem. E aliás, com todo o respeito, as nomeações para hoje deu bem a ver o respeito que as pessoas têm por quem trabalha. Por isso, aquilo que eu tenho a dizer é orgulhoso dos meus jogadores, orgulhoso deste grupo de trabalho, orgulhoso do que se viu aqui hoje no Lobo de Carvalho, em Ferreira do Zézer, um ambiente fantástico, com uma recepção à nossa equipa muito boa, orgulhosos daquilo que fizemos e que estamos a fazer durante o ano. E hoje perdemos o 1º lugar, seguramos o 2º, Ferreira do Zézer apurado para a Taça de Portugal, num trajeto, na minha opinião, imaculado, e como eu disse aos jogadores agora no fim, em alguns momentos fomos incompetentes, não nos deixaram fazer mais e melhor, tal e qual como eu tenho que assumir, só há um responsável por hoje eu não ter conseguido o 1º lugar, é o treinador, sou eu o responsável, mas acho que há outras pessoas que têm que assumir as responsabilidades deles. Mas se querem continuar com os campeonatos da mentira, da vergonha e da tristeza, para mim está tudo bem, já disse o que tinha a dizer, não vou dar os parabéns a ninguém, porque se tiver que dar os parabéns vou dizer coisas que não devo, e como ainda temos uma final da Taça para jogar, quando for o balanço da época terei a oportunidade de dizer aquilo que penso e todas as verdades que têm que ser ditas, porque são 10 meses de muito trabalho, de muito esforço, de muita dedicação, de jogadores cansados de quilómetros, e que depois não são eles que os decidem dentro do campo, e continuamos a ver aquilo que assistimos aqui hoje outra vez. Muitas oportunidades, podíamos ter feito gol, não fizemos, e pronto, e não ganhámos o jogo, e acabámos por não conseguir atingir o 1º lugar, que hoje era o nosso objetivo. Obviamente, como estávamos na disputa, queríamos ficar em 1º lugar, mas pronto, temos que assumir, e eu assumo a responsabilidade total pelo falhanço de não ficarmos em 1º lugar. O objetivo é já no próximo sábado, Mário, mas não será fácil levantar a moral a estes jogadores que saíram de lágrimas realmente deste retângulo de jogo. Tudo deram, tudo fizeram, não vai ser fácil levantar a moral, levantar em termos psicológicos aquilo que é a capacidade técnica ao serviço do desporto. Pois, essa é a parte que mais me dói, é ver o estado dos meus jogadores, as lágrimas a caírem pela revolta da injustiça e daquilo que nos foram fazendo e que não nos deixaram fazer. E é isso, é ver o estado destes jogadores. Mas amanhã é outro dia, o futebol é mesmo assim, alguém tem que ganhar, alguém tem que perder, alguém tem que ficar em primeiro, alguém tem que ficar em segundo, e é falar com eles na terça-feira. Amanhã vamos descansar e terça-feira é outra prova, e esperamos estar lá. E como eu digo, ainda temos 2 provas que podemos conquistar. Vamos lutar com o Alcanena na final da Taça, mas não vai ser fácil levantar esta moral, porque os jogadores estão realmente tristes, realmente revoltados, realmente sentem-se humilhados para aquilo que foi acontecendo, e eu também me sinto um bocado assim. Mas amanhã é outro dia e vamos com certeza tentar levantar a moral para chegarmos à final da Taça em condições de disputar, mas que é um golpe duro, é um golpe muito duro para uma equipa técnica, para uma estrutura, para um grupo de trabalho que, na minha opinião, tudo fez para merecer aquilo que tinha que acontecer hoje. Mas pronto, é levantar a cabeça, e amanhã é outro dia. O Coruchense é um emblema que também, obviamente, terás no coração. Como é que analisas também esta parte final e hoje relativamente à partida?
Eu penso que hoje fomos claramente superiores. Acho que fizemos um bom jogo. Acho que criámos muitas e mais que suficientes oportunidades para ter marcado 2 ou 3 ou 4 gols ao Courchense. O Courchense é uma boa equipa. Eu disse isso na primeira volta, que é uma das boas equipas com jogadores de boa qualidade, o Desembargador, o Ada, o Gaião, o João Bernardo na baliza, que faz hoje aqui uma exibição monstruosa. A sua despedida contra o Fátima naquele célebre jogo, deixou cair 2 bolas para dentro da baliza. São coincidências, são coisas que acontecem, mas nesse jogo deixou cair, hoje faz aqui uma exibição monstruosa. E acabamos por jogar contra uma equipa boa. O Courchense, como vocês sabem, tenho muito respeito pelo clube, gosto muito do clube. É um clube que já me convidou várias vezes a voltar. Já tive várias vezes possibilidade de voltar a Cruz. Se não fosse longe, se calhar até já tinha acontecido, mas é um clube que eu respeito muito, que eu gosto muito. Desejo muita sorte sempre ao Courchense. Ainda o presidente deu-me um abraço agora, de orgulho do trabalho que nós voltámos a fazer, mas pronto, nós hoje queríamos ganhar, não conseguimos, mas é uma boa equipa, uma equipa fisicamente forte, com jogadores com boa qualidade, mas hoje fomos claramente superiores. Foi pena não marcarmos o gol, independentemente do outro resultado. Acho que merecíamos claramente ganhar por 2 ou 3-0, acho que fomos a melhor equipa. Não me lembro sinceramente de uma oportunidade do Courchense, e acho que nós temos 5, 6 oportunidades, com o Cris 2 vezes, com o Caio, com o Zé Maria, com o Rachid, ali bolas com o Tiago Mateus, temos ali várias bolas que podíamos ter feito gol e acabámos por não fazer. Mas pronto, também não, mesmo que fizéssemos, não valia de nada, nem subíamos nem mexíamos lugares. Era premiar estes adeptos fantásticos que muito nos deram e têm dado e vão continuar a dar, com certeza, com uma vitória, e acabarmos bem o campeonato. A verdade é que acabamos o campeonato com a melhor defesa do campeonato, a jogar com 50 metros nas costas, jogamos sempre muito subidos, jogamos sempre em cima dos adversários, e acabamos por terminar o campeonato com 18 golos, e há muitos jogos que já não sofremos um golo, e acabamos por sofrer um golo de penalti com o Amiense. Foi o último golo que sofremos, mas penso que é injusto, é muito injusto, tanto o resultado de hoje como isto termina. Mas pronto, é o futebol e temos que olhar em frente, e a vida é assim, amanhã é outro dia, e é o que tenho a dizer. Uma mensagem para todo este povo que veio hoje assistir à partida e que sabe que no próximo sábado haverá também a final da Taça do Ribatejo para disputar. Eu sinceramente já não tenho palavras para estas pessoas, não tenho palavras para lhes agradecer aquilo que têm feito, não só por mim enquanto homem, mas por nós enquanto treinadores e por nosso grupo. E hoje o Lobo de Carvalho estava, como toda a gente viu, e chegar aqui há um ano atrás, perceber o vazio que havia, a alegria que não existia, a frustração nas pessoas, e hoje conseguirmos ver o campo assim, acho que são os adeptos que estão de parabéns, são os adeptos fantásticos. Na sexta-feira vieram aqui ao treino premiar os nossos jogadores e fazer uma recepção aos nossos jogadores, e eu tenho muito orgulho em ser o treinador do Sport Clube Ferreira do Zeza. Tenho mesmo muito orgulho, sinto-me muito bem aqui, estou muito focado no projeto que o Sport Clube tem e na ideia que o Sport Clube tem, e por isso é que eu digo, acho que é injusto para essa massa adepta. Como está a ver, o jogo acabou e continuam em festa, não ofendem ninguém, não tratam mal ninguém, são bons a receber, tratam toda a gente bem. E é pedir-lhes que sábado estejam connosco na final da taça, que nós vamos para competir e para tentar trazer a taça connosco para Ferreira, que acho que era um prémio justo, mas temos pela frente um adversário também competente e com muita qualidade, e que vai no segundo ano seguido à final da taça, e que temos que respeitar. Mas vamos trabalhar forte, e com o apoio deles com certeza será mais fácil, ou pelo menos será diferente. Mas hoje não é sinceramente o dia para pensar nisso, é agradecer-lhes, agradecer a toda a gente tudo o que tem feito por nós, e prometer-lhes continuarmos a trabalhar até ao fim para podermos disputar a taça. E se depois, se Deus quiser, a final da Supertaça, vamos ver se conseguimos chegar a essas 2 provas, e é o que nós queremos, é disputar isso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mário Nelson, treinador do Ferreira do Zézer, muito crítico perante o decorrer deste campeonato. Do lado do Courchense, Rui Carvalho, técnico, ele que chegou há 9 jornadas ao comando da formação do Sorraia, falou de um grupo humano, não poupando nos elogios à resposta que teve por parte dos seus atletas. O antes eu não sei, o depois soube hoje que tem um grupo incrivelmente humano. E eu disse a eles que antes de sermos jogadores de futebol temos de ser humanos. E eu tenho de perceber quem está daquele lado para poder puxar por eles, eles correrem por mim. Logo, é uma balança. Eu ajudo-os, eles ajudam, e foi a ligação perfeita. E mais do que tudo foi dar confiança e elevá-los com uma moral mais em baixo, podemos assim dizer, após 11 empates. E eu disse a eles, vamos ter prazer, vamos pontuar, que é o que interessa no futebol, e a nossa autoestima vai elevar-se, e ainda bem que assim foi. Costuma dizer, tirar do individual para servir o coletivo, mas obviamente que é um resultado depois, nesta altura, à 30ª jornada, analisando um pouco mais a frio, a equipa do Courchense acordou tarde demais. Sim, pronto, é como eu lhe disse, eu desconheço o processo no início da época.
o acordar tarde mais significa que havia então muita coisa para fazer, e houve muita coisa para fazer. E esta malta, no meu entender, tem que ter objetivos, porque andarmos lá por andar não vale a pena. Então temos que ser nós, treinadores, claro, a estrutura, a ambicionar mais. E esse ambicionar mais transmite-se aos jogadores dentro do campo com resultados positivos, foi o que acontecendo, foi criando uma energia muito positiva. Então todos parabéns, o mérito, com todo o respeito, é muito mais deles do que da minha parte. Não posso deixar também de questionar neste ponto, se houvesse mais 5 ou 6 jornadas, tínhamos consciência até ao final. Sim, teríamos consciência ao final, mas o Fátima estava bem lançado. Aliás, o Fátima ganhou-nos lá 2-1 aos 97 minutos. E nós sabíamos que eles ganhando aquele jogo muito dificilmente perdiam pontos, porque também o Ferreira muito diferente ia perder pontos. Nós ganhamos ao Abrantes há 2 jogos, perdeu-se ali um bocadinho a energia que o Abrantes poderia ter até ao final do campeonato. O Ferreira do Zezer iria entrar, mas também jogámos com a ansiedade, faz parte da estratégia de jogo. E pronto, acho que eu desconheço o início do campeonato, o Fátima ganhou, com todo o respeito, foi justo campeão, que acabou em primeiro lugar, mas parabéns ao Ferreira do Zezer, que fez de tudo para levar aqui uma vitória, não conseguiu, e também parabéns aos meus atletas, que foram enormes. Este projeto é para continuar na próxima época, Rui? Não sei, vamos saber brevemente, não sei. Isto é como tudo, se houver visão... Mas depende de ti ou do outro lado? Depende sempre de ambas as partes. Se houver visão, planificação, estratégia, se houver uma ambição de todas as partes, as coisas poderão chegar a bom porto. Mas pronto, como digo, agora a descansar, esta semana reuniões e planear a próxima época, se sim ou não, para 24-25. Já encontraste o comboio em andamento, o plantel era aquilo que tu idealizavas também? Sim, o plantel foi-se construindo e foi-se, como eu costumo dizer, vocês não são 11, são 22, porque há muitas fraquezas, havia desequilíbrios, poucos avançados, poucos defesas centrais, poucos número 10, e eu tive que alterar, conheci o atleta, e estando o atleta com confiança no meu trabalho, o atleta afinal, eu também posso jogar aqui, também posso jogar acolá, ou seja, ele dividiu-se em funções, e acho que aí foi o segredo, e então de parabéns aos meus atletas, mais uma vez. Rui Carvalho, treinador do Grupo Desportivo Coruchense, a equipa do Sorraia, que consegue ficar na 5ª posição, mas com uma grande série nestas últimas 3 jornadas, travou 3 candidatos ao título. O melhor em campo foi João Bernardo, guarda-redes do Coruchense, autor de uma enorme exibição, ele que se despede dos campos neste domingo, ou que se despediu dos campos neste domingo e que falou à reportagem de Rui Bugalhão. Foi o culminar de uma carreira, por assim dizer, que é hoje a minha despedida do futebol distrital e do futebol amador. E nós vinhamos aqui pelo menos tentar empatar, porque nós tínhamos um objetivo que era fazer 7 pontos em 3 jogos, nos últimos 3 jogos. Alcançámos isso e com a união de todos e com o grupo de todos, porque só nós é que sabemos aquilo que passamos durante a semana, conseguimos vir aqui para roubar um ponto, por assim dizer. Diz uma coisa, João, o porquê de abandonares a carreira? Motivos profissionais e tenho uma família que precisa de atenção. Estabeleci agora também, mudei a minha vida profissional e não vou ter tempo ao futebol, vai-me custar, mas teve que ser. Diz uma coisa, o que é que vês agora que acabou o campeonato, a equipa do Fátima, como é que lês este final de campeonato, este trio que tem hipótese de ir até aos nacionais e a vitória da equipa do Fátima e ser campeão digital, ganhou 2-1 hoje em Abrantes? Para já, dar os parabéns ao Fátima, foi a equipa que teve mais estabilidade, o Ferreira também tinha uma muito boa equipa, um excelente treinador, que merecia também, mas pronto, os resultados é o que é e o futebol é isto. Dar os parabéns, como disse, ao Fátima, e que eles representem o nosso distrito de Santarém, que nós nunca conseguimos ter durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, se calhar no máximo uma equipa sempre lá no Campeonato de Portugal, que nós tivemos o exemplo do Almeirim Sade, que na altura que eu pertenci lá, que tínhamos uma excelente equipa, mas não conseguimos aguentar. O Cruz esteve lá 2 anos, se não me engano. Mas a gente precisa de uma equipa lá e precisamos de uma equipa que mostre que o distrito de Santarém tem qualidade e que tem muita força também. Diz uma coisa, o que é que foi mudado neste Coruchense, nestas últimas jornadas? O Rui Carvalho, se tivesse pegado na equipa mais cedo, acreditas que estariam também nesta altura a lutar no topo da tabela? Não podemos dizer isso. Todos os treinadores têm o seu mérito, todos os treinadores têm as suas ideias, as suas maneiras de trabalhar. O Rui apanhou um grupo que vinha, que não tinha muita confiança. Nós, se não me engano, tínhamos a equipa que mais
empates tem no campeonato, porque nós ou empatávamos ou ganhávamos, ou empatávamos ou ganhávamos, mas a Rio Gon, uma equipa que tinha falta de confiança, precisava dessa confiança, e ele, com a experiência que ele tem internacional, foi transmitindo isso e foi-nos ajudando, e foi o que nos faltava para conseguir concretizar, para conseguir ganhar, para conseguirmos ter vitórias seguidas, e é mérito dele, sim, mas é mérito é todos os jogadores, porque nós treinamos com 15, 16 jogadores, o plantel é o mesmo, nada mudou. Outra despedida foi a de Cláudio Ferreira, mais conhecido por Rato, uma referência do Ferreira do Zezer, também em declarações à Hertz. O agora ex-jogador agradeceu a todos quantos lhe prestaram esta homenagem. Quero agradecer a toda a gente por este momento único. Foi pena o jogo, é verdade, que não conseguimos. Tínhamos esperança que fosse possível ainda sermos campeões, mas infelizmente nosso adversário direto, neste caso o Fátima, conseguiu fazer o trabalho dele. Temos que dar mérito. Mas apesar disso, acho que fizemos uma grande época, um grande trabalho, muita entrega, muito esforço, e fizemos uma grande época, a melhor época de sempre do Ferreira do Zezer, e acho que estamos todos de parabéns, apesar de não termos conseguido... Ainda falta a taça, não é? Esse é outro objetivo que já há muitos anos, há mais de 30 anos que o Ferreira não vai a uma final da Taça do Ribatejo, e é um momento único também, e vamos apostar agora todas as fichas nessa final. Quantos anos ao serviço do Ferreira do Zezer? Já vão quase 26 anos, 25, 26 anos a serviço do Ferreira do Zezer. A jogador não, porque ainda tem mais um jogo pela frente, neste caso Taça Ribatejo. Nunca é demais recordar, no próximo sábado, Ferreira do Zezer defronta o Alcanenense, jogo da final da Taça Ribatejo, jogo em Abrantes, a partir das 13 horas, com transmissão aqui na Hertz. A nossa reportagem falou ainda com o Celso, um dos capitães do Ferreira do Zezer, que, como é óbvio, lamentou o facto da sua equipa não ter conseguido chegar ao primeiro lugar, mas mesmo assim fala de uma grande temporada. Sim, foi uma grande época e um grupo de trabalho excepcional, e de facto este momento do Cláudio Rato é algo que começámos há 26 anos atrás, e vivenciar este momento, partilhar este momento, é muito gratificante. Fica aqui um grande exemplo de uma terra que acredita muito nos grupos de trabalho, fizeram uma época excepcional, agora temos a final da Taça do Ribatejo e vamos estar lá a apoiar, e confiamos e acreditamos que eles vão trazer a Taça do Ribatejo para aqui. Celso, jogador do Ferreira do Zezer, um dos capitães do plantel, aqui em declarações também ao repórter Rui Bugalhão, a lamentar o facto da sua equipa não ter conseguido chegar ao título, ainda assim a classificar esta época como muito positiva, tendo em consideração efetivamente que foi a melhor época da história do Ferreira do Zezer, a melhor classificação da história do Ferreira do Zezer, aqui também com esta cereja que significou o apuramento para a Taça de Portugal, para a primeira eliminatória da Taça de Portugal, sendo que o emblema ferreirense ainda tem a final da Taça Ribatejo pela frente, diante do Clube Atlético Alcanenense, a final que terá lugar no próximo sábado a partir das 13 horas e terá como palco o Estádio Municipal de Abrantes. Nunca é demais recordar, a Hertz irá então fazer o relato deste embate, sendo que quer o Ferreira do Zezer como o Alcanenense já têm a garantia de marcar presença na Taça de Portugal na próxima temporada. O Ferreira do Zezer diretamente face à conquista do segundo lugar. O Alcanenense, precisamente por beneficiar desde já do facto do Ferreira do Zezer ficar na segunda posição, mesmo que não ganhe a Taça Ribatejo, a equipa treinada por José Trocato tem a garantia de marcar presença na Taça de Portugal 24-25. Mas falávamos então do Ferreira do Zezer, uma equipa que consegue a melhor classificação de sempre, aqui com o registro deste segundo lugar. Ferreira do Zezer que perseguiu até final o título da primeira divisão distrital, mas neste caso não fez o seu trabalho diante do Corochense, empate de 0 bolas. Mesmo que o tivesse feito, tinha que contar efetivamente com o Fátima em Abrantes, e a formação fatimense não facilitou, venceu por 2-1, ou seja, aqui registro para o Ferreira do Zezer, que acaba esta temporada como vice-líder.
Avançamos nesta edição, reta final da terceira parte, mas ainda há espaço para olharmos para o Torres Novas 3, Fazendense 2, a formação torrejana que regressou então às vitórias diante de um Fazendense em final de temporada, depois de perdido o comboio do título. A formação de Fazendas de Almeirim desceu então de produção e acabou mesmo o campeonato a 9 pontos do líder Fátima, o que parece incrível para uma equipa que esteve até há bem pouco tempo na condição de candidata ao título. A Hertz, através de António Catarino, aproveitou para falar com Eduardo Fortes, técnico do emblema torrejano, que antes mesmo da realização deste embate com o Fazendense fez um primeiro balanço da temporada. Na verdade, aquilo que foi atingido ficou aquém das expectativas. É o próprio técnico que o disse, que então foi nesta entrevista ao nosso repórter António Catarino. Eu não posso dizer que tenha sido uma época positiva, simplesmente pelo facto de que os objetivos a que nos propusemos no início da época não conseguimos que fossem alcançados. Começando pela Taça de Portugal, que tínhamos como objetivo passar a primeira eliminatória e não o conseguimos. Esse primeiro objetivo ficou logo gorado logo no início da época. E depois também porque vinhamos de uma época muito boa, muito positiva, e queríamos deixar uma imagem do nosso valor durante esta época e propusemos ficar no grupo dos 6 primeiros. Andamos ali algum tempo nesse grupo e depois, a determinada altura, começamos a cair cá para baixo e acabamos por não conseguir a uma jornada do fim lutar para ficar no grupo dos 6 primeiros. Por essas razões, eu considero que não tenha sido uma época positiva, mas também não podemos dizer que seja uma época negativa, porque o objetivo principal do clube e da equipa era sem dúvida nenhuma a manutenção, e nesse aspecto conseguimos uma classificação estável ao longo da época. Conseguimos andar sempre numa posição em que não corrêssemos o risco de cair nos lugares de descida de divisão e, como digo, não sendo uma época negativa, não podemos de maneira nenhuma considerar que tenha sido uma época positiva, porque não conseguimos atingir os principais objetivos. Apesar de tudo, em relação àquilo que refere em relação, portanto, a esta época desportiva, sendo o saldo não tão positivo como portanto, desejávamos, digamos assim, como considera a forma como decorreu este campeonato relativamente às dificuldades que o Torres Novas teve e que possa ser, obviamente, comum também a outras equipas, entre castigos, lesões e toda essa situação, e outros aspectos que também podemos referir, relativamente àquilo que foi a disputa dos diferentes jogos que compõem, portanto, este campeonato, que aspectos mais em concreto classifica ao longo da época e que possam também de alguma forma ter condicionado um pouco a atuação da equipa relativamente a esta época desportiva? Sim, nós logo de início percebemos que iria ser difícil competir com algumas equipas. Eu fiz alguns pedidos à direção no início da época para reforçarmos a equipa. Dos 4 jogadores que eu pedi à direção, não conseguimos contratar nenhum. A realidade é esta, e as coisas temos que ser frontais da forma como esclarecemos as coisas, porque a nossa realidade é mesmo esta e não há que fugir, e o Torres Novas não pode dar passos mal dados como deu no futuro para depois cair numa situação complicada, e não podemos de maneira nenhuma competir com algumas das equipas que conseguem dar valores aos jogadores que o Torres Novas neste momento não tem qualquer possibilidade, e daí perdermos, se calhar, em relação à época passada, alguma qualidade, porque é um facto, jogadores que nós perdemos em relação à época passada, jogadores que não conseguiram esta época dar o contributo à equipa também por várias razões. Nós
em relação à época passada, na baliza perdemos o Telmo, que era uma das referências do nosso distrito. Tivemos o Becas, que não conseguimos contar com ele ao longo de toda a época, que foi uma peça muito influente também a época passada. Tivemos o Gurjão, que se lesionou na pré-época e só regressou agora nesta fase final. E depois, a juntar a isso, tivemos também o Percy, que teve que deixar por motivos que nós conhecemos. Tivemos também o João Martins, também que teve que deixar a equipa, e isto quer queiramos quer não, foi ao longo da época, foi uma fase em que fomos perdendo qualidade na equipa e sem dúvida nenhuma que acaba por se refletir também nesta fase final e na tabela classificativa. Falou aí de alguns aspectos que possam então ter condicionado efetivamente o percurso da equipa. O que deixa das suas palavras também, e à partida, é efetivamente num campeonato em que obviamente nem todos lutam com as mesmas armas. Ainda assim, gostaria de, portanto, perceber, e em função disso, como é possível lutar desta forma, porque efetivamente em relação àquilo que vimos, e na sua opinião também, este campeonato, portanto a época deste ano, pelo seu conhecimento, assume também que foi talvez dos campeonatos mais disputados e mais competitivos dos últimos anos, pela luta que se viu no cimo da tabela, no meio da tabela e também nos lugares do fundo da tabela. Por outro lado, e como complemento, tudo isso, e nós que fomos acompanhando as diferentes jornadas, falámos dessa situação ao longo da época. Nem sempre o desenvolvimento e o investimento que há no trabalho feito, quer a nível dos clubes, quer a nível dos técnicos, quer a nível dos jogadores, por mostrar mais serviço e melhor qualidade relativamente a este campeonato, é acompanhado, digamos, de alguma forma, e fomos falando disso ao longo da época, pela terceira equipa, que normalmente costuma estar em campo. E nisso queria também perguntar se quer deixar alguma palavra, porque por vezes possam as pessoas que investem aqui o seu tempo, o seu trabalho em prol do clube, para apresentar fim de semana após fim de semana resultados e mais e melhor trabalho e qualidade naquilo que fazem, se deveria de alguma forma a associação ou quem de direito assumir também essa responsabilidade para acompanhar aquilo que tem sido o trabalho desenvolvido pelos diferentes clubes, sabendo, voltando aqui ao início, que nem sempre todos lutam com as mesmas armas. Sim, é uma realidade que nós, não lutando com as mesmas armas e principalmente no aspecto financeiro, não há equilíbrio, porque não há, é uma realidade. Dentro de campo, por vezes isso não é notório, porque nós, em relação ao campeonato que fizemos, perdemos 2 jogos, aliás, perdemos com 2 clubes as 2 vezes que os defrontamos. Isto acaba por refletir também aquilo que eu acabo de dizer, porque por vezes dentro de campo há mais equilíbrio do que no aspecto financeiro, porque só houve 2 clubes, que foi o Fátima e o Abrantes, que nos conseguiram vencer pelas 2 vezes que defrontamos. Hoje vamos defrontar o Fazendense, um clube que nós vencemos em casa deles também. Portanto, com os outros clubes todos conseguimos pontuar. Isso quer dizer que dentro de campo há de facto algum equilíbrio e nós estamos satisfeitos por isso. Claro que queríamos mais, claro que ambicionávamos muito mais, mas no aspecto desportivo penso que estivemos à altura daquilo que o Torres Novas espera de nós. Eduardo Fortes, técnico do Torres Novas, aqui numa entrevista a António Catarino. Primeiro balanço desta temporada. E assim finalizamos esta terceira parte de Hertz Desportivo. Fique connosco. Hertz Desportivo. Hertz Desportivo. Hertz Desportivo.
Desportivo. Desportivo. Desportivo. Estamos de volta, quarta e última parte Hertz Desportivo. Vamos ainda olhar-se para o futebol, para ainda outras notas soltas, por assim dizer, em matéria desportiva, que têm marcado estes últimos dias. Na segunda divisão distrital já há novidades. O Águias de Alpiarça garantiu a subida ao escalão maior. Os alpiarcenses venceram nesta jornada, a sétima, o Tramagal por números esclarecedores e já garantiram um dos 2 primeiros lugares. Vamos então aos resultados da jornada 7, apuramento de campeão, segunda divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém. Águias de Alpiarça 3, Tramagal 0, Glória do Ribatejo 1, Pego 1 e Entroncamento Atlético Clube 1, Marinhais 0. Na frente, o Águias de Alpiarça tem 19 pontos, já garantiu um dos 2 primeiros lugares. Registro ainda para o segundo, o Entroncamento Atlético Clube, que tem 16 pontos conquistados, também está quase a garantir esse apuramento. Terceiro, Glória do Ribatejo com 11, quarto, Tramagal com 9 pontos, quinto, Marinhais com 4, sexto e último, o Pego com apenas 1 ponto. Próxima jornada no domingo que se avizinha, dia 26 de maio, Águias de Alpiarça, Entroncamento Atlético Clube, Tramagal, Glória do Ribatejo e Pego Marinhais. Aqui o Águias de Alpiarça, se conseguir vencer o próximo jogo, sagra-se também campeão da segunda divisão distrital. Registro agora para outros temas que têm marcado a atualidade desportiva. Desde logo, ainda no futebol, o Seiça, o Grupo Desportivo e Cultural de Seiça do Concelho de Orém, venceu neste domingo o Alcobertas na grande final da Liga Enatel Santarém, conquistando assim a competição pela 4ª vez. O Seiça venceu por 2-0 com golos de José Francisco e Diogo Henriques, ambos na segunda parte, numa final em Rio Maior, com grande apoio por parte da massa adepta, em especial por parte do emblema oriense, o Seiça, que assim continua a fazer história no que diz respeito ao futebol do Inatel. Na natação, registro para a nadadora tomarense Rafaela Mendes, do Clube de Natação de Torres Novas, ela que participou no Troféu Internacional Vila de Gijón, em Espanha, que decorreu desde a última sexta-feira, desde esta sexta-feira até ontem, domingo, nas piscinas do Clube Natación de Santa Olaia. O torneio contou com a presença de 522 nadadores provenientes de 48 clubes e foi uma ótima experiência para a atleta, que encontrou um elevado e denso nível competitivo. No que diz respeito aos resultados, destaque para a meia-final nos 50 costas e o 5º melhor tempo desta prova. Ainda a vitória na final B dos 200 costas, com o 4º melhor tempo, e a qualificação para a final dos 100 costas, com o 4º melhor tempo das eliminatórias, com um tempo precisamente que passa a ser recorde distrital júnior de primeiro ano, júnior e absoluto. Rafaela Mendes, a tomarense Rafaela Mendes, participou ainda nos 50 livres, onde obteve o recorde pessoal. Ou seja, aqui um grande registro por parte da nadadora tomarense Rafaela Mendes, aqui ao serviço do Clube de Natação de Torres Novas, sem dúvida alguma, resultados de realce para a natação torrejana, em especial para a atleta Rafaela Mendes. Vamos continuar ainda a olhar para alguns dos feitos e factos em matéria desportiva. Continuamos no Clube de Natação de Torres Novas, neste caso o triatlo, Taça do Mundo, onde Erwin van der Palank e João Nuno Batista terminaram no top 5 na Taça do Mundo de triatlo, que se disputou neste domingo em Utuclo, no México. Os dois atletas do Clube de Natação de Torres Novas, ao serviço das respectivas seleções nacionais de triatlo em elites belga e portuguesa, alcançaram brilhantemente o 4º e 5º lugares, respectivamente, numa prova disputada em distância sprint, 750 metros natação, 20 km ciclismo e 5 km de corrida. João Nuno Batista, por sua vez, saiu na frente no segmento de natação, posicionou-se bem durante o ciclismo, enquanto Erwin, que saiu mais tarde, ou melhor, mais atrás na natação, também se juntou ao pelotão da frente no ciclismo e na corrida tentou alcançar o vencedor da prova, o holandês Richard Murray. Erwin acabou por terminar na 4ª posição, com João Nuno Batista, o mais jovem atleta em prova,
prova a fechar o top 5. No sábado, por sua vez, foi a vez de Maria Tomé alcançar um excelente resultado na prova feminina de elites da Taça do Mundo de triatlo, também no México, ao concluir a sua prova no 9º lugar, depois de uma boa saída na natação e de andar sempre integrada no grupo da frente no ciclismo. Para o técnico torrejano, Paulo Antunes, que acompanhou os 3 atletas nesta deslocação ao México, os 3 estiveram muito bem, com bons desempenhos na Taça do Mundo. E assim, com o triatlo, finalizamos esta quarta e última parte de Hertz Desportivo. Já sabe, o desporto irá estar de volta à antena da Hertz nesta quinta-feira, segundo jogo do play-off de luta pelo título, Primeira Divisão Nacional de Hóquei em Patins. O Sporting de Tomar irá receber o Sporting Clube de Portugal no pavilhão municipal e só a vitória interessa à formação treinada por Nuno Lopes para se manter viva nesta competição. Depois, no sábado, a Taça Ribatejo. A partir das 13 horas teremos então o embate entre Ferreira do Zezer e Alquenenense. A Hertz irá estar em Abrantes para acompanhar aquela que é a festa rainha, a prova rainha do calendário da Associação de Futebol de Santarém. Nós, Hertz Desportivo, iremos voltar na próxima segunda-feira. Até lá, tenha uma excelente semana. Desportivo. Desportivo. Desportivo.